Olá, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou mostrar uma série de exercícios para acelerar o fortalecimento e a tonificação dos músculos do complexo do ombro, onde você não vai precisar utilizar nem pezinhos, nem elásticos, nem equipamentos caros, nem aparelhos, nada disso. Se você ficou curioso e quer saber como realizar esse exercício, fique comigo até o final desse vídeo. Antes de darmos início a esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações. Uma das grandes dificuldades em se trabalhar o ombro, trabalhar o fortalecimento do ombro, fazer um tratamento de uma lesão do ombro, é a complexidade dessa articulação. Eu acredito que a articulação do ombro é a mais complexa que a gente tem no corpo humano. Por quê? Porque ela envolve, não é só articulação glenohumeral, ela envolve a escápula, ela envolve a clavícula. E ela tem um componente essencial que diferencia das outras articulações, porque a estabilidade articular, ela é dada pelo ligamento, mas no complexo do ombro, a estabilidade da articulação, ela é dada por músculos, que a gente chama de manguito rotador. Então, o ombro ele é uma estrutura muito mais complexa, porque uma alteração desses músculos do manguito rotador vai comprometer a estabilidade da articulação. Se um desses músculos está com lesão, se um desses músculos está mais fraco, se um desses músculos está espástico, se um desses músculos está com alguma lesão, com alguma dor ou com uma hipotonia, né, está com tônus mais baixo, ele vai comprometer a estabilidade da articulação do ombro. E isso vai atrapalhar, vai comprometer o movimento macro. O que é o movimento macro? Quando a gente vai realizar qualquer movimento com o membro superior. É um movimento grande. Para que isso aconteça, precisa acontecer micromovimentos dentro de cada uma das articulações. Quais articulações? Da escápula torácica, da glenohumeral, da acromoclavicular. Então, se a clavícula ela está com alguma lesão, a pessoa teve alguma lesão de clavícula por alguma queda, ou bateu o ombro e machucou a clavícula, e a movimentação intraarticular da clavícula está comprometida, ela vai comprometer a movimentação da articulação do ombro. Se acontece uma alteração do ritmo do escápulo humeral, vai haver um comprometimento na movimentação do ombro, na movimentação de membro superior. Outra particularidade que as pessoas não observam muito é observar a biomecânica do movimento do húmero, da articulação glenohumeral. Por quê? Quando a gente faz abdução até 90 graus, tranquilo, a gente vai fazer um movimento apenas do deslizamento inferior da articulação do húmero. Por quê? Porque ele é uma bola, ele vai deslizar para baixo. Daí, tudo bem, tudo tranquilo. Passou de 90 graus, ele tem uma rotação externa. E esse é o grande problema, essa é a grande chave, que é onde as pessoas acabam tendo muita lesão. Elas vão fazer fortalecimento, e é muito comum a gente ver isso, então precisa muito de orientação para as pessoas, que quando elas fizeram um movimento de abdução, por exemplo, com peso, chegou aqui em cima, polegar rodando para cima, pedindo carona, apontando para cima e para trás, fazendo um movimento para cima e para trás. Passou de 90 graus, esse movimento é natural, ele tem que acontecer. Quando a pessoa trava esse movimento e faz o levantamento com o peso, querendo fortalecer ombro, com o polegar rodado para frente e para baixo, o que ele está fazendo? Ele está impedindo a movimentação natural do ombro, do húmero. E aí o que acontece? Se ele não roda, se ele não gira, você impede a movimentação intraarticular da glenohumeral. E vai começar a acontecer o quê? Vai começar a acontecer um choque entre a cabeça do húmero e a cavidade glenoide. E aí você vai macetar. E aí tendão do bis prejudicado, supraespinhoso prejudicado, lábio glenoidal prejudicado. Você começa a ter impacto. E esse impacto vai machucando, e a pessoa sente uma dor, porque ele pinça na hora. Então, sempre observar a mecânica, a biomecânica de cada uma das articulações é importante. Observar o ritmo do escápulo humeral, ele é importante.
entender mesmo, independente se a pessoa nesse momento está com uma lesão ou não, se ela não tem nenhuma lesão, mas se ela passou por algum problema de membro superior ou de ombro. Por exemplo, às vezes a pessoa chega para fazer um trabalho de fortalecimento, eu quero fazer um fortalecimento, seja, por exemplo, vou para uma academia. E aí essa pessoa ela não consegue uma boa resposta de fortalecimento, ou tudo que ela faz, ela sente muita dor, e todo exercício provoca dor no ombro. Então, é importante saber se essa pessoa teve alguma lesão de ombro. Aí ela fala, você teve alguma lesão, você machucou esse ombro? Não, não machuquei. Realmente ela não machucou. Ela não está mentindo. Mas as pessoas não têm um conhecimento da mecânica do movimento, da biomecânica. Então elas não ligam um fator ao outro. Então cabe ao profissional de educação física, cabe ao profissional de fisioterapia questionar, investigar. Essa pessoa teve alguma lesão de membro superior? Teve alguma lesão de punho, de mão, de cotovelo, de braço, lesão muscular, fratura, alguma coisa que ela precisou passar um tempo imobilizada, ou mesmo que não tenha imobilizado, que ela passou um tempo sem movimentar esse ombro, sem movimentar esse braço. Por quê? Dá um exemplo do mais distal. Fratura de punho, por exemplo. Você teve que colocar alguns pinos, ficou imobilizado. Normalmente você vai imobilizar até o cotovelo. Por quê? Para não permitir que faça uma pronossupinação. E aí você vai ficar com o quê? Com o membro superior sem movimento. Normalmente não vai movimentar. Vai acontecer o quê? Tem a lesão, recuperou, tudo tranquilo, mas a musculatura vai ficar enfraquecida. Por quê? Porque você não movimentou, passou 40, 60 dias sem movimentar de forma adequada. Então você perde a força muscular, você perde fibra muscular, você perde tônus muscular. E se você compromete a musculatura do ombro, se ela fica mais enfraquecida, se você altera o tônus dela, você compromete toda a estabilidade da articulação do ombro, você compromete o ritmo escapulo-humeral, você pode comprometer a movimentação intraarticular de cada uma dessas articulações. Então, tudo isso tem que ser observado e investigar por que essa pessoa sente tanta dor na hora que ela vai realizar um movimento, um exercício de ombro. Ela não tem lesão aparente, ela não tem nenhum problema, mas não consegue realizar exercício de ombro. Então, tudo isso a gente tem que investigar. Dito tudo isso, não é o nosso objetivo aprofundar na biomecânica do movimento do ombro, das articulações. O objetivo é mostrar um exercício para vocês, como que vocês vão trabalhar isso. Como que eu vou fazer trabalho de fortalecimento desse ombro sem precisar ficar utilizando pezinhos, sem precisar ficar utilizando aparelhos, equipamentos. A gente vai utilizar apenas a nossa ferramenta principal, aquela que vai te dar uma resposta melhor e mais rápido, respostas mais rápidas para a contração muscular, respostas mais rápidas para a tonificação muscular. Que ferramenta é essa? A nossa mão. É através da estimulação tátil que a gente vai conseguir gerar estímulos e estimular até fuso muscular. Então a gente consegue com a mão fazer estimulação tátil, estimulação proprioceptiva, para que a gente consiga uma resposta mais rápida do fortalecimento, da contração muscular e da tonificação dos músculos que envolvem o ombro, ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente quer uma resposta rápida, a gente inicia pela estabilização. Por que a gente vai iniciar sempre por exercícios de estabilização? Porque se você tem algum problema na estabilização dessa articulação, e eu já expliquei aqui o quanto é fácil você influenciar na estabilidade da articulação do ombro, se você não tem uma boa estabilidade, o movimento macro não vai acontecer de forma correta. Ele vai ser prejudicado, porque você altera a biomecânica dele. Por que a gente inicia o fortalecimento pelos exercícios de estabilização? Porque para que o movimento macro aconteça, para que você movimente sua articulação distal, você precisa da musculatura estabilizadora da articulação proximal. Sem essa estabilização, o movimento distal não vai acontecer ou vai acontecer de forma deficiente, de forma precária. Por exemplo, você quer fazer uma digitação. Vou trabalhar com o computador, eu vou lá utilizar meus dedos, estabilizar meu punho, mas se eu não tiver estabilização da minha articulação do ombro, dos músculos do ombro, esse movimento não vai acontecer.
o braço vai ficar caído. Ele pode ter movimento da mão, mas ele não consegue manter a postura, estabilizar a posição para que o movimento distal aconteça. Então, sempre que você inicia um movimento, a musculatura proximal ela é acionada antes do início desse movimento. E depois que você inicia o movimento, ela também entra em ação para realizar ajustes e estabilizar a articulação durante o movimento. Então, iniciar com exercícios de estabilização, com exercícios para estabilizar a articulação proximal, isso é essencial sempre. Iniciou um trabalho de fortalecimento, comece por exercício de estabilização. E inicia e depois você vai progredindo do centro para a periferia. O que significa isso? Trabalhe primeiro movimentação das articulações proximais e vai evoluindo para as articulações distais. Nunca, jamais inicie o fortalecimento pela musculatura distal, antes de ter certeza que essa musculatura proximal está bem preparada, está ativada e está gerando estabilização na articulação. Porque senão o movimento vai ter alteração, vai ter uma mecânica alterada e aí você está propenso a quê? A ter lesões, musculares, ter lesões articulares, ou o movimento não acontece com eficiência, então você não é eficiente na realização daquele movimento. Então vamos lá. Primeiro, vou pedir que ela cruze os braços, tá? Não é para abraçar, é só para ficar com os braços na linha dos ombros. Os pés vão ficar na linha dos ombros também. Pode afastar um pouquinho. Quanto mais afastado os pés, mais estabilidade. Quanto mais próximos, mais instabilidade, mais desequilíbrio eu gero. Por que eu estou fazendo um trabalho com ela na bola e não um trabalho com ela sentada numa cadeira ou num banco? Porque eu quero essa instabilidade, eu quero gerar um desequilíbrio, mas eu não quero gerar um desequilíbrio exagerado, eu quero gerar um desequilíbrio controlado. O que significa isso? É uma instabilidade controlada. Quando eu gero uma instabilidade, eu aciono a musculatura postural, não só, quando a gente fala postural, as pessoas associam muito o músculo das costas, mas não só o músculo das costas, todas as fibras responsáveis por estabilizar nossas articulações. Então o membro inferior vai estar ativado, musculatura do tronco, toda essa musculatura vai estar ativada. Por quê? Porque se ela não ativar essa musculatura, ela desequilibra e ela tende a cair. Então isso só já faz o quê? Já aciona grupos musculares, já eleva o tônus dos músculos. E essa elevação do tônus dos músculos já inicia uma resistência natural para quando você realizar o movimento. Você já começa a trabalhar o movimento contra uma resistência natural. A sua resposta de fortalecimento e de tonificação vai ser mais rápida, vai ser mais forte. Você consegue gerar uma força contrátil muito maior quando você gera esse aumento do tônus, ok? Então vamos lá. Primeiro, mão na borda medial da escápula, tá? Então acha a borda medial, região hipotenar, prendendo, travando, a outra mão, região tenar e hipotenar, apoiando o braço. Jamais feche essa mão para não gerar o quê? Estímulos na região anterior. Eu quero estímulos somente na região posterior. Se eu fechar minha mão, eu faço pressão com os dedos e aí eu confundo a geração de estímulos. Eu começo a dar estímulos em direções opostas. E isso confunde toda a estimulação sensorial que a gente quer dar para ela. E aí ela não sabe se é para ela ir para frente, se é para ela ir para trás. Ok? Então a direção é dada pelo sentido da mão que eu estou gerando para ela, pelo sentido do estímulo, da direção do movimento que eu vou gerar para ela. Nesse caso, a gente não vai movimentar o corpo, ela vai ficar estável, ok? Não permita que eu faça movimento com você. Você vai ficar nessa posição, ok? Região borda medial, segura, segura, 1, segura, 2, segura, e aí a gente vai trabalhando, ó. Segura, 1, segura, segura, mantém a posição, mantém a posição, mantém a posição, mantenha a posição, segurou, isso, segura, 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 e ó, tem que prestar atenção numa coisa, não mude rápido a mão, posicione a mão antes de tirar a outra,
ok? Segura, ó, segura e vai mudando a direção. Me empurra para trás, segurou, 1, segurou 2, ó, segurou 1, segurou, 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 descansa. Só esse exercício já ativa toda essa musculatura do complexo do ombro. E isso aqui faz com que o seu tônus já suba. Você já gera uma ativação desses músculos do manguito rotador também, para poder gerar uma melhor cocontração dessa articulação. O que é cocontração? É a capacidade de estabilização dessa articulação, é a aproximação articular que gera o quê? Acionamento de toda a musculatura em volta da articulação, tanto de agonistas quanto de antagonistas. Isso gera mais estabilidade para a articulação. Por isso que a gente inicia com esses trabalhos de estabilização, ok? E isso só já gera muito estímulo, inclusive no membro inferior. Se vocês observarem, para ela não deslocar, ó, empurrei ela no sentido diagonal. Estou empurrando no sentido da perna esquerda. Ela tem que fazer força na perna esquerda para ela não cair. Então isso já está irradiando força. É um fortalecimento indireto. Isso daqui, para quem tem alguma fraqueza de membro inferior, é excelente. Você já começa a trabalhar o quê? Desequilíbrio, propriocepção, começa a trabalhar fortalecimento de membro inferior, mesmo fazendo um trabalho de ombro. Então isso aqui dá a possibilidade de você trabalhar e fortalecer vários grupos musculares de uma vez, em vez de trabalhar um músculo isolado. Você ganha tempo, você acelera os seus resultados, ok? Agora a gente vai passar para um exercício de movimentação, mas também na articulação proximal. A gente inicia pela proximal e depois a gente vai caminhando para a articulação distal, sempre iniciando do centro para a periferia, ok? Então agora a gente vai fazer o mesmo movimento, cruzando no tronco, tá bom? Mão na borda medial da escápula, porque eu vou empurrar para poder ter o quê? A resposta de contração. Romboide, trapézio, fibras médias. Aqui eu vou ficar, ó, atrás do ombro, não é na cabeça do húmero, não. É atrás da articulação da escápula com o húmero, tá bom? E eu vou empurrar na direção contrária, direção diagonal, membro inferior esquerdo. Então eu vou fazer um movimento para ela primeiro, para que ela entenda o que eu quero. Você vai não, pode ir devagar. Você vai levar o ombro em direção à sua perna direita, ao seu joelho esquerdo, desculpa. Então vamos lá, você vai levar o ombro em direção ao joelho esquerdo. Voltou, beleza. Levou, segura. Vamos iniciar a partir daqui, sempre da posição final para facilitar o entendimento. Empurrou, empurra, me empurra de volta para a posição, segura, achei a escápula dela, segurei, travei no isométrico para ter ação da ativação desses músculos, segura. Agora eu te levo, vou trabalhar o excêntrico, deixa eu levar lá no seu joelho. Segura, opa, segura, deixa eu levar, eu que levo, eu que levo, eu que levo, eu que levo, e volta. Força, 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 segurou 1, segurou 2, eu levo, deixa eu levar no excêntrico, volta, força, força, concêntrica, 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 segurou, ó, ativação do romboide, trapézio, olha, ativação de toda a musculatura do ombro, segura 1, segura 2, deixa eu levar, e volta, força, devagar, deixa eu levar, e volta, força, 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 segurou 1, segurou 2, força, segurou, força. Isto. Por que eu dou esse solavancozinho? Na verdade, eu estou estirando o músculo, eu estou gerando um estiramento da musculatura esquelética para ter uma ativação do fuso. Por que eu estou querendo isso? Para gerar estimulação proprioceptiva, ativar fuso, gerar resposta de contração reflexa. Por quê? Porque eu estou percebendo em alguns momentos que ela vai deixando de contrair, de gerar tensão, de gerar movimento. E aí eu gero esse estímulo para facilitar a resposta de contração muscular dela. Então, quando a gente utiliza a mão, a gente consegue controlar o estímulo, perceber se ela está contraindo, se ela está relaxando a musculatura, se ela está fazendo um movimento no sentido que eu quero, na direção que eu quero, ou se ela está fazendo, ou se ela está relaxando, soltando todo o movimento. Então, a gente não quer relaxamento muscular. Você não pode ter relaxamento durante os exercícios igual normalmente acontece. A pessoa faz um movimento, segura descansando. Faz um movimento descendo, segura descansando. Isso daqui faz com que você perca o potencial de ação do músculo. O potencial de ação para gerar contração muscular.
toda ativação do músculo, ele precisa de um potencial de ação. Quando você para de contrair, você corta essa ação, essa contração, você elimina esse potencial de ação. E aí você perde todo o efeito. Quando a gente mantém o músculo em tensão o tempo inteiro, trabalhando isométrico, excêntrico, concêntrico, não deixo ela relaxar, eu consigo manter o potencial de ação ativo, e eu consigo gerar mais o quê? Recrutamento de fibra muscular, consigo gerar uma força contrátil muito maior. Então a gente não pode deixar que esse músculo relaxe durante o movimento, ok? Um outro exercício que é para a gente progredir o movimento, um outro exercício, a gente vai utilizar uma das mãos na nuca, tá bom? Ela pode ficar tanto com essa mão na perna, caso ela tenha muita dificuldade, ou ela pode manter a outra mão também no tronco, no tórax. Agora, o que a gente vai fazer? Olha só, já elevei o meu membro superior. Ele está numa posição, ó, rodada externamente. Rodei externamente. Estou ativando a musculatura do ombro, que é responsável pela rotação externa também. Estou fazendo a abdução do ombro. Então já estou ativando também abdutores. E ao mesmo tempo estou fazendo retração aqui da escápula. Então eu já estou pegando outros músculos de forma mais intensa, mas não vou deixar de trabalhar os outros grupos musculares, não vou deixar de trabalhar tronco, não vou deixar de estar gerando estímulo para membro inferior. Peguei na borda medial e agora eu vou pegar na base do cotovelo. Lembrando, não feche a mão para não gerar estímulo na região anterior. Eu não quero. E o movimento não pode ser primeiro o cotovelo e depois o ombro, os dois juntos. Deixa eu te levar na mesma direção, joelho esquerdo. Segurou, empurra de volta. Força, concêntrica, concêntrica, ó, travei, segura. 1, 2, isométrico, agora eu que te levo. Eu levo, deixa eu levar, trabalhando o excêntrico, empurrando os dois juntos, volta, força, segura, segura, volta, força, força, força. Isso, segurou, deixa eu te levar, e vai, força. Mais um, deixa eu te levar, e vai, força. Se der, você me fala. Segura um, segura, segura. Segura, força, 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 mantém. Olha só a força que ela está fazendo. Olha a junção que ela está trabalhando. Um ombro direito com quadril esquerdo, posterior. Eu estou trabalhando, pode soltar. Cadeia cruzada posterior. Quando ela faz o movimento de volta, ela aproxima a musculatura da região posterior do ombro direito com a musculatura posterior do quadril esquerdo. Ela está fazendo ativação da cadeia cruzada posterior, e também para ela poder conseguir empurrar de volta, ela usa muito quadríceps, ela usa muito gastrocnêmio. Por quê? Porque ela precisa travar a perna no chão, ela precisa me empurrar de volta. É uma cadeia fechada, mas o movimento, a ativação do músculo está acontecendo o tempo inteiro. Então, quando a gente, sem falar no quadril na bola, né, que você está dando ativação, propriocepção o tempo inteiro para esse quadril. Então você trabalha muita consciência corporal, você trabalha muita ativação de cadeia muscular. Outra coisa, se essa pessoa tem uma postura ruim, uma postura cifótica, quando você trabalha o ombro em cadeia, você consegue o quê? Ativar a musculatura postural aqui. O ombro, ele é ponto-chave. Quem faz artes marciais sabe disso. O ombro é ponto-chave, a cabeça é ponto-chave, toda articulação é um ponto-chave. O ombro em rotação interna, ele facilita a cifose torácica. O ombro em rotação externa facilita a retificação da coluna. Então eu consigo abrir aqui, eu consigo retificar. Se essa pessoa ela tem uma postura cifótica e a gente precisa abrir, então eu preciso trabalhar isso. Eu preciso trabalhar essa abertura, essa cadeia de abertura do membro superior. Eu preciso fortalecer essas musculaturas posteriores. Eu preciso trabalhar para que essa escápula deixe de ficar muito, pode relaxar, protraída, e ela fica uma escápula estabilizada. Sabe, retrair ela um pouco, não é retrair demais, mas voltar para a posição, porque a pessoa que tem postura cifótica, a distância entre a borda medial, pode relaxar, e a coluna, ela é grande, e a gente precisa voltar essa escápula para a posição normal, e aí eu consigo trazer meu ombro para trás também. Então você consegue trabalhar também o ombro para poder ativar o quê? Musculatura postural e melhorar e corrigir a postura da pessoa.
Então, um exercício de ombro, se você sabe o que você está fazendo, você consegue gerar resultados em muitas situações diferentes. Não é só pegar um pezinho e ficar levanta e faz flexão de bíceps, e aí agora vou trabalhar tríceps, agora eu vou trabalhar só meus rotadores externos, agora eu vou trabalhar rotador interno, agora eu vou trabalhar abdutor, agora eu vou trabalhar adutor horizontal. Então, pensa, a gente consegue trabalhar vários grupos musculares ao mesmo tempo, num único exercício, ok? Bom, nós já fizemos um trabalho proximal, já caminhamos para o cotovelo, para a posição mais aberta do braço, agora nós vamos fazer um trabalho mais distal. Então a gente está aumentando essa carga, esse grau de dificuldade. Vai ser mais difícil para a pessoa realizar esse movimento, porque a resistência se torna maior quanto mais você se afasta da articulação proximal. Então a gente está aumentando essa carga dela, como se a gente estivesse aumentando o peso dela. Agora a gente vai fazer, e esse membro superior vai sair do joelho e vai em diagonal do joelho, no caso aqui o braço direito vai sair do joelho esquerdo, e vai em diagonal para fora. Importante, rodar externamente, polegar apontando para trás, fecha a mão, como se estivesse pedindo carona. A gente não pede carona apontando para frente, porque aqui eu bloqueio, ó. Eu preciso, passou de 90 graus, o húmero tem que rodar externamente. Por que tem que rodar externamente? Se não rodar externamente acima de 90 graus, ele começa a impactar a cabeça do húmero com a escápula, com a cavidade glenoide, e aí você começa a gerar impacto. Todas as estruturas que estão entre a cabeça do húmero e aqui o acrômio vão ser impactadas, e você começa a pinçar. Você pinça bursa, você pinça tendão, então você começa a gerar lesão aqui, que você está arrumando um problema para a pessoa. Então é preciso que, passou de 90 graus, aconteça a rotação externa do húmero, ok? Então, polegar apontando para trás, segurou, e a gente vai com o membro estendido, não pode dobrar cotovelo, é estendido, a gente vai fazer na diagonal, em direção ao joelho oposto. E aí, na hora que vem para o joelho oposto, aí sim você vai fazer a rotação do húmero, rotação interna do húmero. Polegar apontando para baixo, aqui, polegar apontando para trás, ok? A mão sempre vai ser posterior, por quê? Porque eu estou, pode relaxar, porque eu estou querendo ativar esse grupo muscular da cadeia de abertura, então eu não posso pôr minha mão na frente, porque senão eu estou dando estímulo na direção oposta do que eu quero. Aí é a questão de quais músculos você está trabalhando. Estou trabalhando flexão, estou trabalhando a abdução, estou trabalhando elevação desse músculo, da escápula, estou trabalhando a retração da escápula. Então, todos esses músculos envolvidos nesses movimentos vão ser trabalhados. Todos esses grupos musculares vão ser ativados. Então, eu trabalho aqui redondo menor, vou trabalhar supraespinhoso, vou trabalhar infraespinhoso, vou trabalhar também deltoides também, porque a gente vai estar fazendo abdução, vou estar fazendo essa movimentação posterior, essa abdução posterior, essa abdução superior. Então, todo esse músculo envolvido, tanto no ombro quanto na escápula, vão ser trabalhados. Trapézio, vou trabalhar romboides, ok? Todas essas musculaturas vão ser trabalhadas. Então vamos lá, segurou, polegar rodado para trás, deixa eu levar, cotovelo estendido, começa bem lento, porque quanto mais distal, não precisa de muito peso, segura, eu que levo, segura, 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 e leva de volta para trás, rodando o polegar para trás, força, força, pode ajudar com a outra mão para entender, ó, segurou, 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 deixa eu levar, isso, mantém, deixa eu levar, e vai, sobe, força, roda para trás o polegar, pede carona, força, força, segura, segura, roda para trás o polegar, isso, ó, segurou, olha eu dando ativação aqui com o meu dedo pro polegar dela rodar para trás, segura, mais um, deixa eu levar, e volta, força, roda para trás, olha a musculatura trabalhando, segura, força, segura, e deixa eu levar, ó, excêntrico, segurou, 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 me leva. Concêntrico, concêntrico, roda para fora, roda para fora, roda para fora, roda para fora, polegar para fora. Mais. Segura, segura, descansa. Ui. Quantas repetições foram?
3 repetições. A gente já fez os exercícios anteriores, então é uma carga muito grande. A musculatura dela já vai cansando. Então a gente não precisa de muita repetição para ativar. Sem falar que aqui é como se eu estivesse jogando um peso muito maior. Porque mesmo que eu não ponha muito peso no meu braço, pode parecer que eu estava fazendo muita força. Eu mesmo não estava fazendo muita força. Por quê? Aqui a gente está contra a gravidade. Já é um peso. Já tem uma dificuldade natural. Aí eu ponho qualquer resistência mínima que eu coloco com a minha mão, se torna uma resistência grande. Ah, eu posso usar então um pezinho? Olha, você utilizar um pezinho, usar um elástico, não vai dar a mesma resposta. Se você utilizar uma mínima resistência manual, é muito maior do que uma carga de peso que você utilizar aqui, do que um pezinho, do que um halter que você utilizar para ela fazer. A resistência manual vai dar um estímulo muito maior, sem você precisar fazer grande esforço. Você consegue direcionar muito mais a contração muscular dela, você consegue mostrar para o cérebro dela o que você quer que ela faça, que direção que é para contrair, quais músculos devem ser acionados naquele momento. Se você deixa a pessoa sozinha, ela faz o exercício de qualquer jeito. E aí ela faz errado, faz uma biomecânica errada, não tem a mesma estimulação tátil que a gente está dando, não tem a mesma estimulação proprioceptiva, você está perdendo informação sensorial, ok? Outra forma da gente evoluir nesse exercício, vamos lá, você aguenta mais um? Tadinho, eu tô fazendo só de um lado, né? Vai ficando capenga o outro. Relaxa. Agora, a gente vai fazer uma outra variação para trabalhar o ombro. A gente vai fazer com o cotovelo em 90 graus, como se você tivesse, levando a mão na testa, ok? Ou fosse passar a mão sobre a cabeça. Só que a gente não vai fazer a mão espalmada, a gente vai fazer a mão, as costas da mão. Você vai posicionar sua mão aqui na região do punho, da própria mão dela mesmo, mas do punho, e a outra aqui, posterior do cotovelo, tá bom? Não feche a mão para não dar estímulo anterior. Segura, e a gente, segurou, a gente segura aqui. Você vai fazer resistência igual nas duas, vai trazer em diagonal e sobe. Força, 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 segurou. Não precisa de muita resistência, não. Deixa eu levar, trabalhando excêntrico. Olha a musculatura de forma excêntrica sendo trabalhada, E sobe, concêntrico, olha a musculatura trabalhando, em cima da cabeça, concentra, olha para a mão, segura, segura 1, segura 2. Não deixa fazer o movimento mecânico errado. Deixa eu fazer, tá? Muita atenção. Relaxa mais, deixa eu levar. Não precisa pôr muita força, sobe. Devagar, devagar, mais devagar. Subiu. Isso, vai controlando para não ficar pesado para a pessoa. Sobe. Tem gente que quer fazer mais força do necessário. Vai lá, segura. 1, segura 2, segura, trabalho isométrico, descansa. Essa musculatura agora, tá toda ativada. Essa musculatura do complexo do ombro está todo ativado. Você trabalhou todos os músculos envolvidos nesse processo. No processo de elevação do ombro, no processo de abdução, no processo de rotação externa. Todas essas musculaturas estão ativadas. Musculaturas da escápula, que vão ativar a escápula. Musculatura que vão ajudar na correção postural. E você fez tudo isso sem precisar o quê? Ficar utilizando pesos, sem precisar ficar o quê? Utilizando equipamentos. Eu não tenho equipamento, eu não tenho pezinho, como é que eu vou fazer essa resistência? Você consegue resultados muito mais rápidos, muito mais eficientes do que se você estivesse utilizando peso. O estímulo manual, o estímulo tátil, a instabilidade controlada gera uma ativação para os músculos tão intensa que você vai conseguir uma resposta de tonificação e fortalecimento muito maior do que quando você faz o fortalecimento na máquina, que normalmente você trabalha o músculo de forma isolada. Você vai ter muito mais respostas e sem o risco de ter lesão, porque você está controlando o movimento biomecânico, do que quando a pessoa faz sozinha com peso. Porque às vezes vai fazer um movimento errado, vai passar de 90 graus, em vez de rodar externamente, está rodando internamente, está pinçando tendão, pinçando bursa. Então, por isso que é tão difícil trabalhar ombro, porque não é uma articulação simples, são várias estruturas que formam esse complexo. Precisa entender dos movimentos intraarticulares, precisa entender que aqui acontece
um ritmo escapulo-humeral. Então, isso aqui, se não for levado em consideração, você não vai ter o resultado que você quer. Você não vai progredir com a pessoa, com o paciente ou com o aluno. E aí ele vai começar a ter o quê? Lesão de ombro. E toda vez que ele faz um exercício, lesão de ombro. Tá bom? Então fica a dica para vocês de um trabalho onde vocês vão acelerar o fortalecimento, a tonificação dos músculos do ombro, sem precisar ficar utilizando pezinhos e equipamentos. Ok? E não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo.